Pronto, iniciei a gravação. Nós vamos começar nossa aula de hoje. Boa noite a todos e a todas mais uma vez. Sejam todos e todas bem-vindos, né? Nós vamos estar dando sequência às nossas atividades, aos nossos estudos, referente à nossa disciplina, né, de metodologia da pesquisa. E uma coisa interessante que eu vou já fazer com vocês, que é a nossa gravação, que é algumas das reclamações, principalmente passada pelos tutores, é que depois vocês não tinham como rever nossas atividades. Outra informação que eu passo para vocês, além da gravação, nós vamos ter também uma prorrogação do nosso prazo. Eu joguei as nossas atividades finais até o dia 30 desse mês para ficar mais fácil, já que eu vou dividir nossas atividades aqui em mais uma live, mais um webinário que nós vamos fazer semana que vem. Vou ver qual é a data que vocês têm aí disponível para a gente dividir em duas etapas e para que a gente possa dar sequência a esses webinários de 1 hora para fazer a publicação deles, certo? Vou abrir também para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. E eu creio que nós estamos aqui para contribuir com o crescimento de todos nós, né? Um contribuindo com o crescimento do outro. Conforme eu for apresentando os conceitos, vocês podem ir fazendo a intervenção de vocês também, para que a gente possa estar aprofundando os nossos conhecimentos e aprendendo também um com o outro, né? Outra coisa importante que eu quero passar para vocês. Nós vamos aprofundar mesmo em projeto de pesquisa na nossa próxima live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma pesquisa, um método e tudo, mas as etapas em si, referente ao último trabalho nosso, eu vou deixar para a gente abordar na próxima, no nosso próximo webinário, certo? Então, vou começar a fazer a apresentação para vocês do que eu tenho, do que eu trouxe hoje para a gente estar discutindo. Nós passamos para vocês uma sequência de leituras, principalmente quando Boa noite. o nosso sistema, boa noite, principalmente quando o nosso sistema estava muito instável. E com essas leituras vocês poderiam estar acompanhando, independente da nossa página estar no ar ou não, né? Como vocês devem estar sabendo, a UESB está passando por um processo com a Oi de mudança das fibras ópticas lá, e a gente tem tido uma série de quedas da internet, dificultando nosso acesso. Até mesmo na nossa instituição, a gente está tendo essa dificuldade também de acessar a internet que é oferecida lá. E principalmente o servidor, a gente não consegue colocar a página no ar. Por isso que a gente teve aquela sequência de períodos em que não estávamos funcionando direito não estava funcionando direito a nossa página, certo? Até hoje a gente ainda encontra esse problema em relação à nossa internet, mas vamos resolver isso. Para vocês, eu trago hoje uma. Deixa eu começar a apresentação aqui. Primeiro eu vou lá para nossa página, né? Para nossa página, vocês estão visualizando? Sim, professora. Pronto. Nossa primeira etapa foi discutir com vocês a respeito de uma resenha em que nós abordamos tempos modernos, né? Que foi um filme e que vem falando sobre um processo de transição histórica também. Foi um período marcado, conturbado pela Segunda Guerra Mundial e também por diversos problemas nos países desenvolvidos, principalmente a queda da Bolsa de Nova York e outros também, outras questões históricas sendo apresentadas. Então, o que eu pedi para vocês? Primeira coisa que eu pedi para vocês foi a resenha. Dentro dessa resenha, eu venho apresentando para vocês.
Deixa eu fazer a apresentação aqui para vocês, mudar, né, o nosso foco aqui da apresentação. Apresentar outra janela aqui para vocês. Vocês vão me dando retorno, viu? Se vocês estão conseguindo acompanhar, que eu não estou visualizando mais. Então, dentro do previsto aqui, quando eu peço para que vocês tragam um estudo de vocês referente ao filme Tempos Modernos, né? Deixa eu colocar para apresentar. Nós trazemos, que é um clássico do cinema, ainda estávamos na época do cinema mudo, né? E é da década do século XX, da década de 30, que traz como personagem principal Charlie Chaplin, né? Que vem trazendo Carlito, a história de Carlito. E aí a gente está passando por uma série de transformações sociais, também de conflitos entre diversos países. E aí eu fiz uma síntese do que vocês apresentaram em relação à fala de vocês. Vocês apresentaram que conta a história de um trabalhador inserido no mundo de inovações tecnológicas, vem falando também sobre o meio de produção capitalista, mostrando as explorações dos trabalhadores e a desumanização humana, vem também falando do esgotamento e a saúde mental, e também vem falando sobre a repressão dos movimentos sociais. Ao analisar essas falas de vocês, eu achei bastante interessante as contribuições que vocês trouxeram, e principalmente de uma fala de uma colega de vocês, que ela vem falando, vem apresentando que essas situações presentes do filme não está lá preso no século XX, não, na década de 30, que isso ainda reflete até hoje em nosso contexto atual, né? Eu creio que depois desse período da pandemia, a questão da nossa saúde mental está também presente, né? O nosso esgotamento enquanto sujeitos em um sistema no qual a gente vê que muitas pessoas ainda são exploradas, ainda estão à margem da sociedade. Então, a reflexão crítica que vocês fizeram em relação ao filme foi muito interessante, principalmente quando vocês abordam esses aspectos e fez algumas ligações com a nossa realidade atual. E de acordo com a contribuição que vocês deram, a gente vê o quanto que essa reflexão que vocês fizeram faz parte de uma construção do conhecimento que vocês estão fazendo. A partir de um contexto, de um filme que foi apresentado para vocês, vocês construíram uma nova forma de expressar por meio da escrita, né? A gente assistiu um cinema mudo e vocês fizeram um filme do cinema mudo, né? E vocês trouxeram essas realidades e conseguiram fazer essa ponte de ligação entre o que foi apresentado naquela época e fazer relação com os dias atuais, que foi muito interessante. Também tivemos aqueles que abordaram o contexto histórico, de acordo com o que eu estava fazendo a leitura de vocês. Vocês vieram falando da Grande Depressão, né, que foi a questão da recessão capitalista, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que surgiu a questão do desemprego, da fome e da miséria, que também estão presentes nos nossos dias atuais. Só que por outros contextos históricos, mas a gente ainda vê presente em nossos dias atuais. E teve algumas pessoas que falaram também do sistema de produções das indústrias, né? Que é aquela questão que a gente estava saindo de um processo para o outro do Taylorismo e do Fordismo, que vem falando dessa repetição excessiva de uma única atividade mecânica que o sujeito faz e que a gente acaba não conhecendo o todo nas nossas produções, mas sim as partes. Produzimos partes para depois elas serem
serem juntadas para se transformar em algo. Então a gente sai de um período em que o sujeito era responsável pela produção de um produto como um todo, para entrarmos em um período em que voltado para o trabalho mecânico, é voltado para o trabalho excessiva, a carga horária em relação ao trabalhador era excessiva, e que a gente vê a questão da desvalorização e da desumanização em relação ao trabalhador, principalmente voltado para esse trabalho que era extremamente repetitivo e que a gente não tinha mais esse domínio na produção de um como um todo. Então foram muito interessantes as críticas que vocês fizeram em relação ao filme, e que a gente percebe a questão do contexto que vocês apresentam aí. Mas algumas pessoas questionaram: a professora, eu posso fazer de forma diferente? Em vez de fazer a resenha crítica, eu posso fazer de uma forma diferente? O fórum, até que a gente poderia ter feito pedra de outra forma também. Mas a questão da resenha é porque a gente está trabalhando a questão dos instrumentos que a gente tem para a produção do conhecimento científico. Então, era fundamental que a gente seguisse a questão da resenha. E aí, eu trago para vocês também os níveis de construção de conhecimento, só para a gente entender aí. Eu creio que vocês já têm domínio de alguns desses contextos, de algumas dessas metodologias acadêmicas, principalmente que vocês já estão no segundo semestre e que alguns professores já devem ter começado a trabalhar com vocês. Pelo menos até o nível 3 aí, eu creio que vocês já têm esse conhecimento mais aprofundado em relação a cada uma dessas metodologias. Então, eu trago aí para vocês. Eu acho que a tela está travada. Travou? Não, parou só no primeiro slide, agora voltou. Então, eu vou ter que apresentar dessa forma, viu, gente? Estava travado desde o início. Hã? Estava travado desde o início, na verdade. Então, eu vou ter que apresentar dessa forma aqui, porque não está passando na forma de slide, né? Então, quais são os níveis da construção do conhecimento? Eu trago para vocês aí 5 níveis de construção do conhecimento com base em Pedro Demo, que é um dos intelectuais famosos em trabalhar também metodologia científica, né? E aí eu trago 5 níveis para vocês da construção do conhecimento. E desses 5 níveis, eu creio que vocês, até o nível 3, já devem ter começado a trabalhar nas outras disciplinas também. Eu trago aí para vocês o resumo, a resenha, o artigo, a pesquisa e a tese. Quando a gente fala a respeito do resumo, qual é o nível de trabalho que a gente vai fazer? É uma interpretação, é como se a gente tivesse reproduzindo algo que já foi escrito. Ou seja, a gente pode fazer esse resumo de forma técnica, como a gente pode fazer um resumo também apontando as partes de um texto que a gente fez. Vamos supor, como a gente fez no semestre passado. Pegamos um artigo e vamos tirando as partes principais dele, citando qual foi a página que a gente retirou. Qual foi a parte que a gente retirou desse texto e também referenciando por meio da página, copiando idêntico ao que está no texto, dos aspectos mais relevantes que a gente achou. Como a gente pode fazer também a questão da interpretação. Eu li o texto e fiz um resumo daquilo que eu entendi que está escrito no texto, que é diferente da resenha. A resenha, a gente vem fazendo uma interpretação própria de um texto que a gente leu. Então, eu quero de vocês um resumo de um artigo. O que você vai fazer? Automaticamente, se é resumo, você vai dizer aquilo que você entendeu
a respeito daquele texto. Se é uma resenha, você vai dizer o que você entendeu daquele texto e vai fazer suas críticas, colocando os aspectos positivos e negativos daquele texto que você fez a leitura. E o artigo já é uma reconstrução. Ou seja, você vai pegar um item, vamos supor que eu queira trabalhar a questão da diversidade de gêneros identificados no contexto atual nas escolas, do gênero a respeito da sexualidade. Então, eu quero saber quais são, como que isso acontece, quais são os aspectos que são levantados nas escolas a respeito das relações de gênero. Aí eu vou procurar o quê? Se é uma reconstrução, eu vou começar a colher materiais. O que são esses materiais? São os artigos já produzidos, são os livros já escritos, de autores que têm domínio nessa área de conhecimento e que são reconhecidos cientificamente. Ou seja, eu vou pegar uma base teórica sobre aquilo que eu quero discutir. E em cima dessa base teórica, eu vou lançar mão de uma reconstrução a respeito desse conhecimento que já existe. Nessa reconstrução, eu também, ao final, vou estar fazendo minha análise das falas que são ali apresentadas. E quando a gente vem falando da pesquisa, a gente já vai ver que é uma construção que a gente vai fazer. Da mesma forma que o artigo tem a questão de seus elementos de produção, a pesquisa também vai ter seus elementos para a gente fazer a elaboração da pesquisa. Então, a gente parte de um pré-projeto, de um projeto para chegarmos nessa pesquisa, relacionar essa pesquisa e ao final nós vamos ter de todo esse caminho, todo esse percurso feito, a gente vai ter o final, que é a nossa pesquisa. Então, eu vou fazer um projeto, diante desse projeto, eu vou fazer minhas leituras, vou fazer a elaboração dele, vendo quais são meus questionamentos, meu problema de pesquisa, vou enumerar meus objetivos, vou ver qual o método que eu vou utilizar. Depois disso, vou lançar mão de um cronograma para ver qual o período que eu vou estar fazendo cada uma dessas etapas da pesquisa. Se for uma pesquisa de campo, que eu vou a campo, vou ter também essa data prevista no meu cronograma. E, por último, vou estar fazendo esse relatório final para a construção final da minha pesquisa, né? E, por último, nós temos aí que é utilizado a tese, né? Dentre intermediária entre a tese, nós temos as dissertações da vida, que também não deixa de ser uma construção caminhando para uma criação, que é a fase final que nós temos aí, a tese, em que a gente vai fazer de acordo ao que a gente já tem conhecimento, a gente vai criar hipóteses e, diante dessas hipóteses, algo que possa ser tido como novo nessa área, mas tendo como base já os autores que escreveram antes a respeito do assunto, né? Então, a gente vai estar implementando um pouco mais. Então, de acordo com as leituras que vocês fizeram e do que vocês apresentaram nas resenhas, interessante como vocês se posicionaram, que eu creio que vocês já têm esse domínio a respeito de fazer uma interpretação de algo que vocês tenham lido, assistido. Uma que eu falei para vocês que a resenha não é só de um livro, não é só de um artigo. A gente pode fazer resenhas de diversas naturezas, né? Que venha de diversas naturezas. Pode ser um filme, pode ser uma reportagem, pode ser um curta-metragem, pode ser um documentário, pode ser de uma matéria de um jornal que saiu, pode ser de um restaurante que foi aberto na cidade, que você vai lá e fazer as suas críticas em relação àquele ambiente. Então, é um leque em aberto
do que a gente pode estar cogitando a fazer a nossa resenha. Então, qual a relevância desses trabalhos acadêmicos? Esses trabalhos acadêmicos, a relevância que eles têm para vocês é na construção do conhecimento. O que vocês vão estar produzindo? Como que vocês vão estar produzindo esse conhecimento? E aí, eu trago para vocês alguns aspectos teóricos conceituais que vocês trabalharam nas questões de vocês, que o primeiro, o que vem a ser o método. O método nada mais eu coloquei bem sintetizado aqui só para a gente ter essa dimensão desses conceitos, que a gente vai ver que muitas vezes a gente acaba atrapalhando um com o outro. Então, o que é um método? O método é o caminho em direção a um objetivo, ou seja, como que eu vou? Meu objetivo é conhecer como as escolas de Itapetinga têm trabalhado a EJA. Então, qual o caminho? O caminho vai ser qual o método que eu vou escolher para fazer essa pesquisa. Então, eu vou ter que escolher um método. E diante desse método, qual vai ser ele para eu apresentar? Vai ser o indutivo? Vai ser o dedutivo? Eu vou usar uma dialética? Vou usar a fenomenologia? Então, qual vai ser o método que eu vou utilizar? Que eu vou estar trabalhando com vocês mais adiante. A metodologia vai ser o estudo da organização dos caminhos. Então, a questão da metodologia ela vai estar contribuindo no nosso estudo a respeito do método que nos é apresentado, desses caminhos. E aí, a gente vai ver que ela vai abarcar uma série de questões. A gente vai ver que ela vai estar trabalhando qual a natureza dos nossos objetivos. Ela vai estar trabalhando quais são as técnicas que nós vamos estar utilizando para fazer a nossa pesquisa científica. Então, uma série de coisas que vai estar dentro dessa metodologia, que vai ser o caminho que a gente vai estar utilizando para conseguir atingir os objetivos de nossa pesquisa, que é o próximo tópico que está aí. O que é uma pesquisa? É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade. E a gente vê que ela nunca se esgota, fazendo uma construção particular entre a teoria e os dados. Ou seja, a gente vê que há uma certa diferença quando a gente fala da pesquisa e do projeto de pesquisa e quando a gente fala do projeto de intervenção. O projeto de intervenção é uma ação que eu vou bolar para ser executada na escola com meus alunos. Um exemplo. Então, isso é um projeto de intervenção, eu vou executar ali, eu quero proporcionar ao meu aluno, proporcionar ao meu aluno uma aproximação dos conceitos em relação ao estudo das brincadeiras, vamos dizer que é de ludicidade. Eu quero proporcionar aos meus alunos o maior conhecimento em relação ao que se diz do contexto histórico brasileiro atual. Eu quero proporcionar ao meu aluno uma discussão política a respeito das eleições que estão próximas em relação a prefeitos, né? Que é o próximo, prefeitos. Qual a função do prefeito? Qual a função do vereador? O que eles fazem? Então, isso aí é o quê? É um objetivo que eu vou estar desenvolvendo junto com meus alunos. Então, isso é um projeto de quê? Intervenção. O projeto de pesquisa, a gente vai ver que uma apropriação de um conhecimento que a gente vai fazer e que a gente precisa ter um método para se executar, um caminho, uma direção para um objetivo que eu quero atingir. Então, para isso, eu vou ter que traçar uma metodologia. Dentro dessa metodologia, a gente vai vislumbrar
o método para a gente atingir uma construção, uma reconstrução de nossa realidade, uma produção que a gente vai fazer, que aí a gente vê que é a produção do conhecimento. E esse conhecimento, por meio do projeto de pesquisa, a gente vai ver que é um conhecimento científico. Como nós vimos na disciplina anterior que a gente fez, ele pode ser um conhecimento popular, pode ser um conhecimento do senso comum, teológico, que é o mítico, filosófico e o científico, né? O senso comum, e aí é onde a gente vai distanciar o nosso achismo para a produção de um conhecimento. O que vem a ser o senso comum? O senso comum é aquele conhecimento que a gente tem, aquela questão da ideia instintiva que a gente tem, que a gente não pesquisou para nada, está baseada na nossa subjetividade, está baseada nas nossas opiniões a respeito dos fatos. Eu acho aquele vereador muito fraco, ele não tem projeto de pesquisa nenhum, mas eu fui lá, eu pesquisei para ver se ele fez alguma coisa, mas eu ouvi minha tia, meu tio falando a respeito disso. O senso comum é eu chegar e falar para vocês, manga com leite faz mal. Mas por que faz mal? Não sei, mas é um conhecimento do senso comum que eu tenho, que foi passado para mim e eu continuo reproduzindo isso, como em séries de outras coisas que a gente tem na nossa vivência, de valores que a gente produz no nosso dia a dia, né? E aí a gente vai para o conhecimento científico, que é produzido por uma investigação. Então, esse resultado, a pesquisa que eu lancei mão a respeito do meu objetivo de pesquisa, eu vou fazer uma investigação sobre esse objeto de estudo meu. Eu quero estudar a educação infantil, eu quero investigar como a educação infantil tem sido trabalhada no município de Itapetinga. Ou então, no município de vocês, de Piauí, outro que vocês, dos polos de vocês. Então, o que a gente vê aí? A gente está traçando uma investigação que eu vou ter que produzir o conhecimento teórico e vou ter que trazer os dados também a respeito da minha cidade, do que acontece nela, para eu poder chegar a uma conclusão a respeito dos fatos que foram apresentados. E aí a gente vai para o que é ciência. O que vem a ser a ciência, no final de tudo? É o saber, é o resultado que a gente tem desse raciocínio lógico que foi feito, dessa pesquisa toda que a gente lançou mão na produção e que no final a gente vai ver o quê? O resultado dela, que é o que a gente produziu por meio do raciocínio lógico, associado às nossas experiências práticas, através da teoria e dos dados que a gente conseguiu construir diante do que nós nos propomos em nossos objetivos. E aí, eu venho para vocês. Como esse conhecimento pode ser produzido? Como nós já falamos, tem um conhecimento empírico, vocês leram sobre o conhecimento empírico, o conhecimento filosófico, o teológico e o científico. Quando nós falamos a respeito desse conhecimento empírico, a gente vai ver que é aquele conhecimento que a gente adquire no dia a dia, por meio das nossas experiências enquanto sujeito que está inserido em um meio social. Então, ele é construído por meio de tentativas de acertos e erros num agrupamento de ideias. Eu tenho essas ideias que são lançadas aqui, e aí eu vou tentar acertar e errar de acordo ao que eu vou construindo aqui. E é caracterizado pelo senso comum, pela forma espontânea e direta do entendimento que nós temos do meio que nós estamos inseridos. E aí vem o conhecimento filosófico.
Aí a gente já vai trabalhar uma questão dos conceitos subjetivos. A gente busca dar sentido aos fenômenos, a questão do universo, ultrapassando os limites formais da ciência. Tipo, eu pego para vocês, tá aqui meu celular. Essa capa não é vermelha, essa capa é azul. Eu estou trabalhando com a subjetividade. Então, eu estou trabalhando outra coisa que a filosofia trabalha, outros conceitos que a filosofia trabalha muito, o que é felicidade, o que é alegria. São questões que a gente não pode pegar, mas que a gente vai estar no mundo da subjetividade para estar fazendo discussão a respeito delas. E aí a gente vem também com o conhecimento teológico, que é baseada na nossa formação moral, nos nossos valores, e principalmente em relação às nossas crenças religiosas. E aí, a gente tem por último aí, na nossa construção do conhecimento, a gente vem trazendo conhecimento científico, que surge a partir da determinação de um objeto específico de investigação. Eu tenho um objeto específico de investigação. Eu estou trabalhando em escola como coordenadora e até agora eu não entendi para que serve o PPP da minha escola. Poxa, como é que eu vou fazer isso? Eu vou lançar mão do conhecimento, vou procurar bases teóricas para ter como analisar esse meu objeto de investigação. Qual é meu objeto de investigação? O PPP da escola, Projeto Político Pedagógico da Escola. Eu quero investigar o que é esse projeto político. Para eu saber como ele acontece na minha escola, primeiro eu tenho que dominar o que ele significa, para que ele serve, para que ele foi construído, surgiu quando. Então, eu tenho que ter todas essas informações. Eu só vou ter essas informações a partir do momento que eu fizer uma investigação a respeito disso. Então, meu objeto de estudo é o PPP da escola. Eu quero saber como que está sendo executado na minha escola. Mas primeiro, eu tenho que fazer um levantamento bibliográfico do que vem a ser esse PPP. E como vai ser feito isso? Por meio das produções científicas que a gente tem em contexto nacional. Então, eu não preciso trabalhar, nesse momento, só o conhecimento produzido aqui por um autor daqui da Bahia. Então, eu vou fazer um levantamento. Quem é o Bambambam que trabalha com projeto político pedagógico? Se eu fosse trabalhar sobre metodologia científica com vocês, eu trago Pedro Demo, que é um dos autores mais renomados a respeito de metodologia científica. Então, a gente vai trazendo o quê? A questão desse conhecimento científico que vai ser produzido, primeiro eu tenho que ter um objeto para ser investigado. A partir do momento que eu tiver esse objeto que vai ser investigado e explicado, a gente vai lançar mão de um método para fazer a nossa investigação. A partir daí, a gente vai ter o quê? A construção do nosso conhecimento científico. E aí eu trago para vocês, a pesquisa científica parte da primeira coisa, a gente tem que conhecer. Conhecer o quê? Aí a gente vai ter que fazer as perguntas. Eu tenho o meu objeto, que é o projeto político pedagógico. Eu primeiro vou ter que saber o que ele é, por que ele foi criado, para que ele serve, como é executado e como eu devo aplicá-lo nas escolas. Então, isso parte de quê? De uma série de questionamentos que eu vou fazer na produção textual que eu tenho
no nosso projeto de pesquisa. Então, a gente parte de uma construção de um conhecimento que a gente vai estar investigando. Mas para que eu investigue algo, primeiro eu preciso ter delimitado qual é o meu objeto de pesquisa. E o que vai ser o objeto de pesquisa? Você sempre vai pegar algo de peso para, a partir dele, você estar lançando mão da sua pesquisa, iniciando sua pesquisa. Então, são inquietações, que é aquela última atividade que a gente vai estar fazendo para finalizar a nossa disciplina, né? Que vocês vão fazer uma reflexão no fórum do que vocês gostariam de estar pesquisando. Ah, professora, mas já é definitivo? Não, é só a gente fazer as conjecturas. O que eu tenho vontade de estudar? Só para deixar vocês já inquietos a respeito do que vocês vão fazer futuramente. O que vocês vão estar lançando mão no TCC de vocês como objeto de estudo. Mas para isso a gente precisa criar o quê? Criar situações que vocês possam refletir a respeito disso, certo? E aí, eu tô tentando passar no canto errado. E aí eu trago para vocês. A gente sabe que a metodologia vai estudar os caminhos, né? A metodologia estuda os caminhos. Então, quais são os métodos que a gente utiliza na pesquisa? E aí eu trago 4 para vocês. O método indutivo, o dedutivo, o dialético e o fenomenológico. Aí eu trago só para explicar de forma mais simplificada para vocês, e tomando cuidado com o horário aqui, para que vocês possam falar também as inquietações de vocês. Eu vou trabalhar esses 4 métodos para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. No método indutivo, a gente parte de questões particulares para chegar a conclusões generalizadas. Então, a gente vem do micro para o macro, do pequeno para o grande. Tem finalidades de aplicar ao alcance dos conhecimentos. Influenciou o desenvolvimento das técnicas de coleta de dados e de elaboração de instrumentos. O que são as coletas de dados e elaboração de instrumentos? São os questionários que a gente faz, são os formulários que a gente faz. Então, tudo isso é forma de coleta de dados, né? Foi visto como um método por excelência das ciências naturais. E aí eu trago para vocês o método indutivo, o exemplo do raciocínio indutivo. O Pedro e a Marta têm 3 cães, o Tico, o Teco e o Tareco. O Tico é de cor preta, o Teco é de cor preta, o Tareco é de cor preta. Portanto, todos os cães do Pedro e da Marta são de cor preta. Vocês podem observar que é um método utilizado também, pode ser utilizado também em larga escala em relação ao que a gente faz nas pesquisas aí, né? De produtos. Se o produto é bom ou ruim, aí você chega, faz lá essa entrevista, aí se no mercado tal e no mercado tal o produto é bem visto, então esse produto é de boa qualidade. Certo? Vamos para o próximo. E aí a gente tem o dedutivo. Leva o pesquisador do conhecimento do conhecido ao desconhecido, com pouca margem de erro. É de alcance limitado, pois a conclusão não pode exceder as premissas. Nesse método, a racionalização ou a combinação de ideias em sentido interpretativo vale mais do que a experimentação de caso por caso. Parte do geral para se chegar às particularidades. Encontra larga aplicação na ciência física e na matemática. E aí eu trago um exemplo para vocês. Então, a gente parte do macro para o micro, para chegar à conclusão. Todo homem é mortal. Então, Pedro é homem, então ele é mortal. Todo mamífero tem um coração.
todos os cães são mamíferos. Então, todos os cães têm coração. O ser humano é imperfeito. Eu sou um ser humano, logo eu sou imperfeito. Então, a gente parte sempre da premissa da maior para a menor para chegarmos às nossas conclusões. E o método dialético, que é um que a gente utiliza muito nas nossas pesquisas, principalmente na área das ciências humanas, né? Que é a arte do diálogo, a arte de debater. A dialética trabalha com ideias diferentes, onde o posicionamento é definido e contradito logo depois. Então, o que vem a ser a dialética? Trazer para vocês. Eu trabalhei a dialética na minha dissertação. Na minha dissertação, eu estava analisando o processo de inclusão de pessoas com deficiência nas escolas. Mas para eu estudar a questão da deficiência, eu trouxe também a ideia contrária. Se há necessidade da inclusão, é porque existe o outro lado. Qual é o outro lado? A exclusão. Então, eu faço esse paralelo, essa discussão entre essas duas ideias. Por que a necessidade de hoje a gente está incluindo as pessoas com deficiências nas escolas? Porque a gente vive um processo de segregação, de exclusão ao longo dos tempos que tem deixado as pessoas à margem das escolas. Então, eu trago o quê? A dialética entre duas questões e vou discutir essas duas questões, fazendo a contraposição de uma contra em relação à outra. Então, aí, a gente vai fazer as argumentações, a gente vai fazer uma dialética entre essas duas áreas de conhecimento da inclusão e da exclusão, para discutir o que nós temos hoje na nossa sociedade. Atingimos esse ideal de inclusão ou não atingimos? Temos muitas leis. Por que nós temos tantas leis para o processo de inclusão? Porque há um movimento de exclusão social, principalmente também dentro dessa inclusão social, a escolar. Então, é o dialético que a gente utiliza muito nas nossas pesquisas. Aí, o fenomenológico que a gente utiliza também, ela vem descrever a vivência do outro de acordo com o outro, isto é, descrever o vivido pelo outro, a experiência do outro tal qual ele a vive, de acordo a um total de, usando uma linguagem, também as expressões corporais, entre outros aspectos. Eu vou estar analisando ali um fenômeno que me aparece e, de acordo a esse fenômeno que me aparece, eu posso fazer um estudo relacionado a isso por meio de uma entrevista e mostrando como ocorre essa experiência em relação ao sujeito, analisando como ocorre aquele fenômeno na nossa sociedade. Aí eu quero analisar só a questão da exclusão social, como vem acontecendo a exclusão escolar nas escolas. Então, vou analisar, descrever aquele fenômeno, como que aquele fenômeno é vivenciado no contexto das escolas, certo? E aí, eu apresentei para vocês até a questão da nossa primeira etapa, das nossas primeiras questões voltadas para a segunda unidade. Os aspectos relacionados com a terceira unidade nós vamos estar explorando na nossa próxima semana. Eu vou abrir para vocês, para que vocês realizem os questionamentos de vocês a respeito disso. Detalhe, tanto o vídeo, amanhã vocês vão ter posse desse vídeo, até o finalzinho da noite eu vou estar passando, que eu vou jogar no YouTube, e vocês vão ter acesso. Dividir em relação a duas etapas, porque o vídeo tem que ser exatamente de 1 hora, para não ficar longos demais e a gente conseguir fazer a gravação dele todo, certo? Para vocês terem acesso.
Mas abro para vocês para os questionamentos que vocês têm até essa etapa. Já justificando para vocês que nossa próxima parte a gente vai estudar como é estruturada essa metodologia da pesquisa. E vou trazer para vocês cada uma das etapas de um projeto de pesquisa, para que vocês possam ter uma ideia do todo, para depois a gente ir trabalhando cada uma dessas ferramentas que a gente utiliza no projeto de pesquisa. Abro para vocês. Vitória. Podem fazer pergunta. Quais são os questionamentos que vocês têm a respeito dessa primeira etapa nossa? Vocês devem ter percebido que todo esse material que eu encaminhei para vocês, ele, ao passo que vocês estão fazendo a leitura deles, eles são bem explicativos e torna-se uma leitura muito agradável, apesar da gente saber que a metodologia científica é um pouquinho difícil, mas torna-se uma leitura mais agradável e principalmente quando a gente vai pontuando cada uma dessas etapas sem sobrecarregar. Então, dividi para vocês aí o módulo 2, que foi a nossa segunda unidade, e semana que vem nós vamos trabalhar a nossa terceira unidade. Só específico a respeito dos projetos de pesquisa, como que a gente estrutura eles e quais as etapas. Quais as dúvidas que vocês têm? Está em aberto aí para vocês agora. O silêncio. Eu vou parar a gravação e vou deixar em aberto. Pode perguntar, Mirlândia. Boa noite, Pro, tudo bem? Tudo, meu amor. Olha, só a minha dúvida é sobre o projeto de pesquisa. E lá fala, você colocou lá que a gente poderia estar vendo um que já está consolidado. E isso, entendi assim, né? Isso. Agora você tem que diferenciar. Eu pedi projeto de pesquisa, não pedi projeto de intervenção. Por isso que no início eu expliquei o que é um projeto de intervenção. O projeto de intervenção é uma ação que eu me proponho a fazer em determinado espaço, com as pessoas que eu vou executar. Se eu trabalho em uma empresa, vamos supor que eu trabalho no RH de uma empresa. Eu quero melhorar o relacionamento entre os funcionários de minha empresa. Então, isso eu vou executar um projeto de intervenção para o melhoramento por meio de dinâmicas que ocorrerão uma vez por semana. Então, isso é um projeto de intervenção. Aí eu vou ter que dizer por que é bom, qual é o meu objetivo em relação a isso, qual o cronograma de execução a curto, médio e longo prazo. Isso é um de intervenção. Agora, o que é um projeto de pesquisa? Um projeto de pesquisa já está dizendo que a gente vai fazer uma investigação sobre um determinado objeto e que, diante desse objeto, eu vou lançar hipóteses que podem, no final, acontecer ou não. Vou lançar mão da teoria, dos aspectos teóricos da revisão bibliográfica que a gente faz, junto com os dados que eu tenho a respeito do meu objeto de estudo. É uma investigação que eu irei executar. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação. Eu tenho um projeto de pesquisa, eu posso usar? Pode. Professora, eu já fiz outra licenciatura e eu fiz um projeto de pesquisa. Eu posso utilizar esse projeto de pesquisa? Pode. Não tem problema. Entendi. É que nós fizemos um com o tema EJA, né? E aí eu gostaria de saber se a gente pode estar utilizando
como um projeto de pesquisa. Pode. Eu achei bem interessante. Pode? Pode. Inclusive, quem tiver suas dúvidas, pode apresentar, pode mandar até para o meu e-mail, que semana que vem, quando a gente fizer o nosso encontro, eu posso estar também pontuando para vocês. Se tivermos alguma observação para Professora, fazer. Obrigada, prof. professora, Oi. eu não entendi. Esse projeto é para a gente pegar um projeto pronto e explicar os tópicos dele? Eu não entendi isso. É para pegar um projeto. O que eu pedi para vocês ali? Vocês vão pegar um projeto já pronto, projeto de pesquisa pronto. Vão estar identificando essas etapas. Cada uma dessas etapas. Qual foi o método utilizado? Quais foram. Que tipo de objetivo foi? Vocês vão trabalhar. Deixa eu apresentar aqui novamente. Pronto. O que é que vocês vão fazer aqui? Licença. Ô, professora, o nosso tutor, do Paulo de Pialo, ele nos deu a opção de usarmos o nosso projeto do semestre, do semestre passado, no caso do projeto do seminário integrador, para estar fazendo esse projeto de pesquisa. Pode, não tem problema não. Deixa eu só apresentar aqui para vocês. O que é que vocês vão trabalhar? Vocês vão ver o que aqui? Vocês vão ver a classificação da pesquisa, quanto à natureza, quanto à abordagem do problema, quanto aos objetivos e o procedimento técnico. Então, vocês vão dizer o quê? Se é uma pesquisa básica ou aplicada, vão dizer se é uma pesquisa em relação à abordagem do problema, se ela é quantitativa ou qualitativa. Quanto ao objetivo, o objetivo que você escolheu é exploratório, é descritivo ou explicativo? Vão dizer do ponto de vista dos procedimentos técnicos. É uma pesquisa bibliográfica, é uma pesquisa documental, é experimental, é um levantamento de dados, é um estudo de caso, é uma pesquisação, é uma pesquisa participante? E vão dizer quais foram as técnicas de coleta de dados, se é observação, entrevista, questionário ou se tem outro tipo. Então, praticamente, isso aí a gente vai estar abordando semana que vem, que aí vocês vão ter uma dimensão maior de cada um desses pontos. Professora, e outra dúvida também que a senhora falou aí sobre o vídeo que a senhora vai estar disponibilizando. E quem já pegou o vídeo e fez a resenha? Não é o vídeo que eu vou disponibilizar, não é o vídeo aquele vídeo eu já deixei para vocês aí salvo, né? O link para vocês realizarem a resenha. Eu tô falando da aula de hoje. Ah, tá, entendi. E achei que era da resenha. Não, que os tutores solicitaram que fosse gravada, que até mesmo vocês solicitaram a gravação. Eu recebi um e-mail de um de vocês solicitando que fosse gravado. Esses Ô, professora. Oi. Ô, professora, outra dúvida aqui. Em relação a esse projeto lá para a gente colocar no fórum, a gente pode usar o nosso grupo, pode usar o mesmo projeto que a gente enviar para a senhora, colocar lá no fórum, ou tem que ser outro processo para fazer jogar no fórum? O fórum é individual, viu? O fórum é individual. O fórum, o que vai acontecer? Vocês vão falar sobre o que vocês querem pesquisar. Em um parágrafo, vocês podem dizer tudo o que vocês querem. Eu quero pesquisar relacionado à educação infantil, tendo como questionamento quais intervenções que têm sido feitas pela Secretaria de Educação do nosso município com os professores para trabalhar na educação infantil. Diante disso, vou desenvolver uma pesquisa qualitativa, tendo como base uma abordagem de estudo de caso, e aí vai, entenderam? Vocês vão ter que lançar mão de pensar. Eu quero que vocês pensem sobre o que é que vocês querem pesquisar. Só isso. Então, não é um projeto que vocês vão elaborar e lançar lá para mim, não. Um parágrafo, vocês matam a questão do fórum. Professora,
eu posso estar pegando um projeto da escola da cidade que eu trabalho, projeto pronto, e aí Desde que ele não seja de descrever as partes que você intervenção. precisa. Ele não pode ser de intervenção, é um projeto de pesquisa, de investigação. Não é Inter- um É porque projeto de tá cortando a intervenção. internet. Não é um projeto de intervenção, tem que ser um projeto Cortou. de pesquisa. Se o que tem lá na sua escola é uma pesquisa feita em sua escola e você quer utilizar, pode, desde que ele seja um projeto de pesquisa. Professora, Oi, é Nadjara. Boa pode noite. falar. Boa noite, meu amor. Professora, a parte da. Primeiro, eu gostei muito do material. Assim, eu sempre tive muita dificuldade de. Olha que eu fiz um mestrado em Direito, fiz na UFBA, mas na época que eu fiz, faz uns 10, quase 10 anos, né? Assim, eu não sei se isso mudou lá, mas não sei, eu passei pelo mestrado inteiro sem conseguir ter clareza da construção de um projeto de pesquisa, né? E eu tenho visto a excelência do material que é posto aqui no curso, né? Nós já fizemos outros textos em outras disciplinas sobre pesquisa, ciência e tudo, e pela primeira vez na minha vida, eu já fiz especialização, já fiz, e é na UESB que eu estou conseguindo entender o que é pesquisar, não é? No curso, neste curso aqui, não é? E comecei também tendo uma clareza disso uma aluna especial de uma disciplina de cestária. E é impressionante, assim, eu tenho gostado, e foi isso que fez eu me manter no curso, não é? O tipo de material que se coloca no curso, que é bastante conteudista, né, que estou percebendo, mas é um material sempre muito fácil, assim, para mim, que já passei, claro, né, para mim, porque eu já passei por outras instâncias por esse ritmo de conhecimento, aí termina se tornando um material que tem me ajudado muito. E este de hoje também foi bastante didático, assim, a síntese foi uma coisa assim que para aplicar assim me abriu muito a mente, porque já veio praticamente mastigado assim, né? Realmente foi um material muito bom. Em relação a esse pedido que a senhora está fazendo, ou essa atividade que vai ter agora da elaboração do projeto de pesquisa em educação, a gente vai fazer o TCC mais ou menos quando? Eu creio que vocês começam a escrever a partir do 5º semestre, se eu não me engano. Do Que foi me quinto, nós estamos apresentado. agora no segundo, né? Isso. É. Então, por isso eu estou dizendo que vocês só vão pensar. Vocês não vão decidir agora se é sobre isso. Ah, porque só um parágrafo, professora, mata a questão. Justamente Eu porque tenho já são o as meu definido, hipóteses, né? sabe? Eu tenho o meu praticamente definido. Por isso que eu estou perguntando, para ver se eu coloco ou não, se é interessante colocar logo agora ou não. Quiser socializar, você pode socializar. Agora, se você já tem aquilo que você quer pesquisar, melhor ainda que você, cada etapa de nossas disciplinas, você já vai começar a produzir seu trabalho. Já vai começar a buscar e tudo, buscar um material, fazer a coleta dos materiais que você quer fazer a leitura, e isso vai facilitando, né? No final, acaba facilitando o seu trabalho, porque você vai chegar lá no 5º, 6º semestre já tendo um domínio daquilo que você vai estar executando. Tá certo. Obrigada. Obrigada. Gostei dessa orientação, né? Porque sempre foi uma orientação. Gostei, muito obrigada. E não tem como você começar um projeto de pesquisa sem que vocês realizarem leituras. Primeiro você precisa saber o que é uma metodologia científica, o que é um projeto de pesquisa. O referencial teórico, né, que eu quero adotar. Para depois vocês começarem a pensar em adotar esse referencial teórico sobre o seu objeto de estudo. E você citou aí Cestária, amo de paixão. Ele já trabalhou aqui com a gente no campus de Itapetinga, um excelente profissional. Eu fiz o curso, fiz a disciplina, a individualidade e a formação humana com ele.
o semestre que passou, no último semestre. Pronto. Muito bem. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Próximo. Professora, eu queria tirar uma dúvida. Esse PDF que a senhora mostrou aí pra gente, né? Ele está disponível? Eu não consegui identificar aqui no... Qual os slides? Isso, os slides. Vou também deixar disponível para vocês. É que eu dividi em 2 etapas, né? Hoje eu só apresentei metade. Mas vou encaminhar para vocês. Vou encaminhar também, disponibilizar. A gente ainda vai ter outro encontro, né? Aí a gente vai trabalhar só o projeto de pesquisa, mostrando cada uma das etapas do projeto de pesquisa, para que vocês possam ter maior domínio, principalmente quando a gente falar sobre a metodologia que vocês vão estar executando no trabalho de vocês. Primeiro, vocês precisam conhecer quais são os métodos, quais são as abordagens que vocês vão estar executando, de forma geral, para depois vocês escolherem qual que vocês vão executar. Então, primeiro a gente precisa conhecer, para depois saber qual que a gente vai pôr em prática no nosso projeto de pesquisa. Tá, entendi, professora, obrigada. Então, por isso que vocês têm que estar preocupados só de fazer a identificação agora. Nós não estaremos produzindo o nosso projeto agora, não. É só pensar, se eu escolher tal objeto de pesquisa, de investigação, o que é que eu vou fazer com ele? Quais os aspectos que eu vou abordar? Eu vou querer executar dentro de uma escola, na educação infantil, no ensino fundamental, na coordenação, na gestão, onde que eu vou aplicar, fazer essa minha pesquisa. Então, aí eu optei por fazer só uma pesquisa bibliográfica. Então, quais são os referenciais teóricos que eu vou estar abordando? Então, a gente só vai levantar mesmo as hipóteses nesse fórum final. Não é nada determinado, não, que vocês vão ficar com aquela temática até o final para fazer o TCC de vocês. É só para a gente pensar. Se eu fosse falar sobre isso, qual o caminho que eu seguiria de acordo ao que eu estudei agora? De acordo à natureza do meu objeto, de acordo a cada um desses aspectos apresentados, certo? Gente, eu não fiz a leitura do chat. Anthony, você está presente aí, Anthony? Você sempre faz um garimpo aí, você fez? Ô, professora, boa noite. Eu estou em outra reunião aqui paralela, eu estou abrindo e fechando. Tá certo, meu querido, tranquilo. Tem uma aluna que não está conseguindo fazer o questionamento para a senhora, ela quer saber se o projeto de pesquisa tem que estar relacionado unicamente à área de educação. Tem que estar voltado para a área de educação. Ok. Tipo, eu tive uma pergunta, não sei quem foi que encaminhou para mim, quer falar sobre meio ambiente. Foi. Essa aí foi uma aluna também. Eu posso falar sobre meio também. ambiente? Posso falar. Mas qual a relação que eu vou fazer com a escola? Entendeu? Tipo, como que é trabalhada as noções de meio ambiente nas escolas de ensino fundamental no município de Ipiaú? Eu peguei meio ambiente e casei com a educação. Entendeu? Certo, obrigada. Professora, em relação às datas, poderia esclarecer que não vai funcionar, que vai ter mudança? Já coloquei até dia 30. Semana que vem, a quinta-feira de vocês está disponível? Ô, professora, tem que agora, essa última fala sua aí já tirou meu objeto. Quer dizer que quando eu aqui é licenciatura, né? Mais uma vez, eu perguntei para vocês estarem na turma se o curso de licenciatura, que fala que é licenciatura em pedagogia, ao a gente se formar pedagogo, se o nosso limite de atuação no mercado de trabalho era exclusivamente nas escolas do ensino, nas séries do ensino fundamental e na infância, né?
Aí ele falou assim mesmo, não, hoje isso acabou. A pessoa se forma, ela pode atuar no mercado, independentemente de ser só nas escolas. Mas no caso de pesquisa, eu também tenho que me restringir à escola do ensino fundamental e do infantil? Não, você pode No trabalhar PCC? com a escola do ensino médio, tem em contextos de coordenação. Não, é porque no meu gestão. caso, assim, eu já ensinei no ensino superior, mas eu ia trazer algo que tivesse a ver não com educação no sentido mais amplo, mas para dentro da administração pública, que é o papel do... Como é que o pedagogo é percebido hoje na gestão pública? Pode trabalhar. Políticas públicas aí. Você Pronto. pode trazer essa temática tranquilo. Tá certo, tá. Eu pensei que eu tinha perdido, cheguei a ficar aqui. Não, você pode trazer. Você está dentro dos aspectos voltados para a educação. Entendeu? Uhum. Eu posso trabalhar também as políticas públicas para o meio ambiente no processo educacional. Só que a abordagem que eu estou querendo fazer não é necessariamente dentro da Secretaria de Educação. É dentro da gestão pública, não é? É a presença do pedagogo dentro da gestão pública. Pode trabalhar, tranquilo. Né? Com coleta de dados, porque, claro, a maioria hoje está só na parte de coordenação pedagógica e de infância. Mas é justamente isso que eu gostaria de constatar para poder fazer uma abordagem crítica sobre isso. Você pode fazer tranquilo, está dentro da temática. Tá certo, então, obrigada. Mais alguém? Maria Aparecida aqui. Vai lá, Maria Aparecida. É só uma curiosidade também. Eu queria saber, assim, se na área da educação e da pedagogia é sempre necessário fazer um projeto de intervenção após o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa culmina no projeto de intervenção sempre ou não necessariamente? Não necessariamente. Tem uma diferença. O projeto de intervenção é aquele que a gente vai colocar em aplicabilidade no meio que a gente está inserido. Ou seja, qual vai ser sua aplicabilidade? A gente vai transformar em uma ação a ser executada. Que a gente vai estar executando essa ação com alguém para desenvolver algo no outro. A intervenção. Eu vou querer um resultado no outro. E o processo de pesquisa é uma investigação. Eu vou fazer com outro? Vou. Mas eu vou fazer as percepções a respeito de como aquele sujeito vê meu objeto que está sendo estudado. Então, tem uma diferença aí. É tipo como com o projeto de intervenção, quando a gente faz. Esse semestre a gente tem a proposta de trazer a família para a escola. Então, eu vou fazer um projeto de intervenção. Quais são as ações que a gente vai executar para que a família venha na escola? Isso não é um projeto de pesquisa. É um projeto de intervenção que eu vou estar lançando mão de ações para serem executadas para que o outro esteja fazendo essas ações que eu estou me propondo. Então, tem uma diferença aí, entendeu? Aí, quando eu faço uma investigação sobre a mesma temática, quais são as ações executadas, eu quero saber quais são as ações executadas pela escola para trazer a família para dentro dos seus muros. Então, isso já é uma investigação. Eu vou investigar qual o papel da escola, qual o papel da família, qual a participação da família, e aí eu vou para a escola ver como está sendo executado isso. Eu vou ver se tem algum projeto de intervenção, então eu não vou estar executando nada lá com o outro. Eu vou fazer um processo de investigação do que já tem ali, do que está estabelecido ali. Então, quer dizer que, tipo assim, a partir da investigação feita ali pelo pesquisador, podem se criar algum projeto de intervenção, vamos dizer, para minimizar aquelas situações, né? Pode se criar. Não por exemplo, é obrigatório. Se, por exemplo, a pessoa vai pesquisar evasão e abandono em determinada modalidade de ensino, aí a pessoa constata lá quais foram os problemas,
quais são os mecanismos que a escola utiliza para reduzir esses problemas. Então, não necessariamente o pesquisador precisa criar um projeto de intervenção para reduzir isso. Então, ele vai deixar ali toda a pesquisa que ele fez, todos os dados, para que outra pessoa possa executar. Vamos supor, você trabalha você é de que município, Maria Aparecida? Daqui de Vitória da Conquista mesmo. De Vitória da Conquista. Você é de Vitória da Conquista, está inserida no ensino fundamental aí, na prefeitura. Você é professora da prefeitura, né? Eu fiz a questão de um projeto de pesquisa que quero saber na escola que eu trabalho por que acontece isso, porque eu tenho esses altos índices de evasão. Aí você fez toda a sua pesquisa, seu questionamento a respeito disso. Aí depois você, legal, já tenho esse resultado aqui. Eu quero apresentar na Secretaria de Educação e propor um projeto de intervenção. Ou então eu quero apresentar para a minha diretora e propor um projeto de intervenção. Isso aí não é uma cobrança do curso, mas é uma iniciativa sua a partir de algo que você fez para o curso. Isso pode acontecer tranquilamente. Seu trabalho de TCC não vai ser engavetado. A gente vai tentar publicar todos os trabalhos. Então, é uma investigação que vai ser publicada. Então, a gente tem que ter cuidado na hora das nossas produções. Por isso que se fala muito hoje em dia da gente evitar, não fazer plágio, não fazer isso, aquilo, outro, porque hoje, quando a gente faz alguma produção nossa, que automaticamente ela é lançada no meio tecnológico, já era, todo mundo pode ter acesso. Se é de acesso público, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso. As universidades, geralmente, têm aquelas bases de estudo em que, se você entrar nos programas de mestrado, nos programas de doutorado, você vai ver lá que todas as teses você consegue baixar. Todas as dissertações você consegue baixar, porque já é de domínio público. E aí, o cuidado que a gente tem de não fazer os plágios. Ô, professora, posso fazer uma pergunta? Pode, Rita. Ô, professora, eu gostaria de saber assim, por que a metodologia é tão importante em relação às outras partes do projeto. Por exemplo, às vezes ela é considerada mais importante do que tipo, justificativa, problema e tal. É assim que eu estou interpretando. E a outra questão, você respondeu mais ou menos, porque eu vou desenvolver um projeto de pesquisa que eu já sei a resposta e já sei o que eu tenho que fazer. Aí se considera um projeto de intervenção. Mas nesse processo, na verdade, eu não sei o que fazer. Eu quero desenvolver um método para que eu alcance aquele objetivo. Mas eu já sei por que teve aquele problema. Por exemplo, os surdos, a maioria, não dominam o português escrito. Aí eu já sei o porquê que eles não dominam o português escrito. Aí eu quero desenvolver um método para ver se esse método a gente consegue que ele desenvolva a leitura escrita, entendeu? Eu não sei ainda o segredo disso, mas eu sei o porquê. Vá por etapa, isso aí já é sua tese, você já vai criar um método, isso aí já é uma tese. Guarda essa munição para sua tese, que você vai estar criando algo. Então, você vai estar criando um método. Primeiro, estuda, vai engatinhando aí, até você chegar no doutorado, que isso aí é riquíssimo. Você já está criando uma tese aí. Em relação, por que a metodologia é importante? Porque quando a gente fala a respeito da metodologia, vai ser o caminho de toda a pesquisa. Então, qual é a natureza do seu objetivo? Qual é a natureza da sua abordagem? Todos esses itenzinhos que aparecem na sua metodologia é o que vai lhe dar base para a sua análise de dados.
Então, não adianta você fazer um aprofundamento a respeito do conhecimento do objeto, que depois que você fizer esse aprofundamento do objeto, do conhecimento do seu objeto de estudo, que caminho que eu vou traçar aí para terminar minha investigação? Aí você vai ficar perdida, se você não souber. Eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, eu vou fazer uma pesquisa quantitativa, eu quero uma pesquisa dialética, o que eu quero da vida? Aí você fica perdida, sem saber qual o caminho que você vai dar continuidade dessa bagagem de conhecimento que você tem sobre o seu objeto de estudo. Então, a metodologia é o quê? Que norteia todo o seu trabalho. É o que vai nortear cada etapa do seu trabalho. Agora, você está no caminho para uma tese aí. Se você vai desenvolver um método, você segura aí e parte para fazer um mestrado, fazer seu doutorado para criar essa tese aí, que é o caminho. Que a tese é quando a gente cria algo que não foi apresentado ainda. A gente faz um acréscimo ao que já existe, que é o que você está se propondo. Mais alguma pergunta, gente? Eu vou parar a gravação aqui porque já deu o limite.